Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se agora mesmo para receber nossas aulas gratuitas aqui no CIEX. Para você que vai fazer certame da banca Nosso Rumo, essa aula é específica para esses concursos que você fará. Acesse aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do nosso site, onde você também vai encontrar um preparatório específico para os concursos da banca Nosso Rumo. Na aula de hoje, faço a resolução de questões muito recentes, como você já pode visualizar aqui na nossa tela, contemplando os níveis médio e superior. Também trago a resolução de muitas questões para o cargo de professor. Vamos à nossa aula. Banca Nosso Rumo, a respeito do texto da tirinha, é correto afirmar que... Então vamos voltar aqui à tirinha. Você pratica algum esporte? Corrida, doutor, diariamente. Para. Aqui nós temos o para com acento. Será que é isso daqui que está falando? Então nós precisamos verificar o que está correto. A palavra pratica deveria estar acentuada. O correto é prática. Vamos ver? Você pratica algum esporte? Não. Pratica aqui é verbo. Se for verbo, eu pratico, tu praticas, ele pratica. Se for verbo, não tem acento. Agora, se for substantivo, terá. Se o médico tivesse falado a prática de exercícios, teria acento. Ela deveria estar acentuada, aqui está errado, não deveria. Eu já vi que o correto aqui, de fato, é o quê? Você pratica algum esporte. A palavra diariamente deveria estar acentuado. O correto é diariamente. Olha a minha pronúncia, diariamente, nada disso. Muita gente está confundindo aqui com diária. A diária. Diária é paroxítona terminada em ditongo crescente. É acentuada, sim. Agora, você vai se lembrar de que, para você acentuar, eu tenho a sílaba tônica é a última, oxítona. Penúltima, vamos aqui, marcando para ficar mais fácil. Se a sílaba tônica for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona, diariamente. Agora, se for aqui, vamos corrigir aqui, diariamente. Vamos marcar só o A aqui. Se for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Ou seja, para você acentuar a palavra, tem de ser a sílaba tônica a última, penúltima ou antepenúltima. Aqui está bem depois, olha onde está, olha a minha pronúncia. Diariamente. Então, só para você entender. Então, aqui também está errado, diariamente está correto, sem acento. Na frase, corrida, doutor, o uso da vírgula está incorreto. Vamos ver aqui. Corrida, doutor, está correto. Por quê, caro concursando? Aqui eu tenho o quê? É um apóstrofo vocativo. Você ainda tem dificuldade em identificar aposto vocativo? Você vai se lembrar de quê? Aposto é quando vai explicar um termo anterior. Por exemplo, se eu colocar lá, Mário, vírgula, professor de português, vírgula, está ao vivo agora. Aí, professor de português é um aposto, eu estou explicando quem é o mestre Mário. Agora, quando você fala diretamente com a pessoa, aqui eu tenho um vocativo, caro concursando. O que quer dizer isso? Que você está falando diretamente com a pessoa. Corrida, doutor, Maria, passe-me o bolo. Quando eu falo sim, concurseiro, tem vírgula? Tem. Também é vocativo. Eu estou falando diretamente com você. Então, quando fala lá, corrida, doutor, aqui eu tenho um vocativo. Com quem ele estava falando? Com o doutor. Então, isso é incorreto? Nada disso. Na frase, você pratica algum esporte? Deveria ter vírgula. O correto é você pratica algum esporte? Você quer estar no SPC? Se você não quer estar no SPC, você não pode usar o SVC. Observe. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo
e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Compreendido agora? Então, quando eu falo aqui, você pratica verbo transitivo direto. Aqui eu tenho como complemento um objeto direto. Entre o verbo e o complemento, caro concursando, não posso usar vírgula. Então, nada de ter esta vírgula aqui. Isso aqui está errado também. Deveria ter vírgula? Claro que não. A palavra para está com acentuação incorreta. O correto é para sem acento. E agora, acento diferencial. Será que para, pelo, polo perderam acento? Acento diferencial não existe mais? Será que é isso mesmo? Compreendido, então, você observou que para, polo, pelo não mais possuem acento. Então, está com a acentuação incorreta certinho quando fala aqui. Para. Antes tinha isso. Se for verbo tem acento. Hoje não tem mais. Está com a acentuação incorreta? Perfeito, não mais. O correto é para.
não importa se é preposição ou se é verbo. Conseguiu gabaritar esta questão? Já está disponível aqui no meu preparatório de português Banca Nosso Rumo. No segundo quadrinho, o advérbio diariamente exprime a ideia de que. Anote aí, eu espero que você esteja assistindo a nossa aula aqui nas nossas redes sociais ou então no meu preparatório de português e que você esteja com o seu bloco de anotações. Primeiro ponto, ideia de. Quando fala advérbio, a primeira coisa que você vai fazer é escrever aqui. Olhe, ele é invariável, advérbio invariável. O advérbio é a palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Para ser advérbio, ele tem de estar modificando um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio. Se a palavra estiver junto de um substantivo, caro concursando, não pode ser advérbio, ok? Nesse caso, vai ser provavelmente um adjetivo. Agora, quando fala diariamente, então vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente ver. Corrida diariamente. Será que vai exprimir uma ideia de que lugar? Se for lugar, você vai fazer a pergunta com onde. Onde? Lugar? Não. Afirmação? Sim, concurseiro. Aí nós teríamos um advérbio, uma ideia de afirmação. Tempo. Tempo você vai fazer a pergunta com quando. Vamos voltar então a tirinha para a gente compreender. Será que dá certo? Quando você pratica corrida diariamente. Então aqui eu já vi que vai nos remeter a uma ideia de tempo. Dúvida, talvez você tenha dúvida, porventura. Intensidade, muito. Intensidade aqui também aparece com recorrência. Por exemplo, se eu falar, ela é linda, ok? Agora, se eu falar, por exemplo, ela é muito linda, eu sempre falo isso muito, com bastante intensidade, para você compreender aqui. Uma coisa é ela ser linda. Linda é o quê? Um adjetivo. Então, sim, se está modificando um adjetivo, pode ser advérbio. Uma coisa é ela ser linda, outra coisa é ela ser muito linda. Olha a intensidade que vai aparecer aqui. Então, anote aí e anote também essa questão aí. Se aparecer lá lugar, você faz a pergunta com onde? Tempo, com. Você vai fazer a pergunta com quando. E se for de modo, você vai fazer como. A pergunta com como. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra escrita com a grafia incorreta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, você está fazendo a sua prova, você vem aqui e já grifa. Precisa da alternativa incorreta. E agora nem aparece palavra destacada, preciso ler todas elas para compreender. Judite gosta de ironizar. Ironizar será com S ou com Z? Vem de ironia. Aqui eu criei a regra da zebra. Opa, aqui virou ironia. Ironia, correto? Olha aqui, ironia. Então, eu criei a regra da zebra. Se tem S, permanece S na hora de fazer a derivação dessas palavras. Casa, casebre. Tem S, permanece o S. Não tem S, aí já deu zebra. O que quer dizer zebra? Que, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, pau, pauzinho. Pauzinho é com Z. Por quê? Porque não tem S. O que é a regra da zebra? Resumindo, se tem S, o S continua. Se não tem S, deu zebra. Por quê? Se não tem S, é com Z. Eu não escrevo zebra, não é com Z? Então é isso. Casa, casebre, as duas com S. Não tem S, deu o quê? Zebra. Aí você já sabe, se a palavra não tem S, eu vou escrever com Z, de zebra. Então aqui está tudo correto, eu descarto. Algumas pessoas servem para infernizar, de inferno, infernizar, certinho? Tomei um remédio para amenizar, com Z também. Teremos que paralisar, com Z também? Não, aqui está errado, cara, concursante. Isso aqui pega muita gente, né? Olha, paralisação. O povo vem e escreve com Z. Olha, paralisia. Paralisia com S, paralisação com S. Nada de paralisação com Z.
Para apagar o aplicativo, basta deslizar, né? O ícone está certinho. E deslizar também. Aqui requer atenção, né? Senão você acha assim, liso é com S. Então, deslizar é com S, nada a ver. Liso é uma coisa e deslizar é outra. Então, deslizar de fato é com Z. Assinale a alternativa que apresenta a correta acentuação de todas as palavras. Preciso da alternativa correta. Acentuação, lembre-se das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Observe. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, é O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz, ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala. Por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui. Série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui. Os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos ei e oi nas oxítonas acentuam. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto.
Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil. Todas são acentuadas. A antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona. Antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima, só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O, e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Importante compreender, então, quando a palavra deve ser acentuada. Conseguimos manter o ritmo. E você fala assim, ritmo é proparoxítona. Eu falei na explicação. Primeira coisa, separar em sílabas. Ritmo, esta consoante vai permanecer aqui na sílaba anterior. Ritmo, você observa, só tem duas sílabas, então ela é uma paroxítona. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A e O. Lembre-se de que paroxítona é oposta à oxítona. Se eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A e O, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A e O. Café, cajá, giló. Tem acento. Agora, ritmo não tem acento, porque paroxítona terminada em O. Minha família, que paroxítona terminada em ditongo, certinho, mora na periferia. Vamos lá. Periferia. Nada disso. Novamente, paroxítona terminada em A, E, O não é acentuada. Paula foi muito sutil. Observe aqui. Sutil. A sílaba tônica é a última. Não recebe acento também. Observações, está correto. A rua em que moro é muito íngreme. Aqui está correto. Aqui eu tenho o quê? Uma proparoxítona. Eu acentuo as proparoxítonas, todas elas. Toda proparoxítona é acentuada. Cada pessoa tem um biótipo. Eu já tinha visto biótipo, mas biotipo com acento, não. A pronúncia correta é biotipo. Qual que é a sílaba tônica, caro concursando? A sílaba tônica é o quê? O ti. Se é a penúltima, eu tenho uma paroxítona. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Muito importante você se lembrar disso daqui. Assinale a alternativa que apresenta a correta ordem alfabética crescente das palavras retiradas do texto. Questão que parece muito fácil, mas volta e meia aparece aqui na banca Avança, aparece na banca Nosso Rumo também, como vocês podem verificar aqui. Então, quando fala lá, ordem alfabética, vamos seguir o alfabeto A, B, C, D. Então, primeiro ponto, aqui nós temos esse transmi, nós temos em todas as palavras, não é isso? Observem aqui, transmi até os dois S's também, já vou marcar aqui. Olha aqui, transmissi. Agora, o que vai vir aqui? Depois, se todas elas vêm até os dois S's, como aparecem aqui, eu tenho de olhar somente o que vem depois. Aí eu vou seguir o alfabeto que vai vir depois. Então, transmi, aqui nós já vimos também. Então, novamente, dois S's em todas elas aqui.
Aí já eu preciso observar agora o que vai vir depois dos dois S's. Eu observo aqui que transmissão, como vocês já podem observar aqui, transmissão, ela vem até os dois S's, mas já vem com A. O A vem antes do I, não é isso? Agora que já vimos que todas vão até o S, eu vou olhar o que vai vir depois do S. Transmissão, o A vem antes do I e vem antes do I. Então, a primeira palavra será transmissão. Então, já venho aqui, descarto pelo menos 3 alternativas. Agora, transmissibilidade. Vem o I. Empataram de novo. Depois do I vem o B. Depois do I vem o V. O que vem primeiro? O B. E depois vem o V. Então, a alternativa A vai gabaritar a questão. Então, transmissão, transmissibilidade, depois transmissível. Assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal. Caro concursando, você que já assiste às minhas aulas há mais tempo ou começou recentemente, volta e meia eu falo com vocês sobre colocação pronominal. Primeira coisa, identifique os pronomes oblíquos átonos para você saber, será que eles deveriam vir antes do verbo? Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, ele vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Tem colocação pronominal? Tem Enéas 4Ps, observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos, neste caso, o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise.
Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Compreendido, então. Primeira coisa, olha o de Enéas aqui. Quando aparecer a preposição em acompanhada de verbo no gerúndio, vai ocorrer um caso de próclise. Então, o correto é em se tratando. Eu preciso da alternativa correta. Alternativa A. Então, apareceu a preposição em, mais verbo no gerúndio, vai ocorrer a próclise. Me viram no shopping e não cumprimentaram. Caro concursando, eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Te amo, não posso escrever. Posso falar, posso escrever. Amo-te ou eu te amo. Não deram-me os parabéns no meu aniversário. Olha o N de Enéas. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. O correto seria não me deram. Aquela é a faculdade na qual. Qual é o P de Enéas 4Ps? Pronome relativo. Atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Na qual me formei. Quando perguntaram-te. Olha aqui, quando. Aqui é o S de Enéas 4Ps. Quando aparecer uma conjunção subordinativa, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Quando te perguntaram tais absurdos. Olha aqui, neste caso aqui também nós observamos aqui a frase interrogativa. Então, o correto seria quando te perguntaram tais absurdos. Colocação pronominal, lembre-se de Enéas 4Ps. Assinale a alternativa cuja pontuação alterada na sentença retirada do texto não causou prejuízo gramatical ou de sentido. Então, eu preciso aqui da alternativa correta. Caro concursando, o que vem cobrando esta questão? Quando aparecer assim, retirou do texto e puder colocar uma vírgula, é isso que está falando. Em qual das passagens eu acrescento uma vírgula e ela vai permanecer correta? Pede-se a construção de outros bens situados. Aqui nós já vamos observar esse pede. Aqui, se for um verbo transitivo direto, se isso daqui for uma partícula passivadora, então a construção aqui poderia ser o sujeito. Só que não pode ser, porque eu não tenho sujeito preposicionado. Não pode ter sujeito com acento indicativo de crase. Anote aí, não tem sujeito preposicionado. Então, pede-se a quem? A construção. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Eu já falei com vocês na aula de hoje sobre o SVC. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo. Então, aqui eu tenho duas vírgulas. Acode, logo, então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula. Mas se forem duas vírgulas, pode sim. Então, a alternativa B está correta. Por quê? Porque aqui eu identifico isso daqui é um aposto explicativo. Ele vem para explicar quem é Xisto Beldroegas, funcionário do governo. E o Brasil é um país rico. Quem é um país rico? O Brasil. Aqui é o sujeito e aqui é o verbo. Entre o sujeito e o verbo não posso ter vírgula. As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças são desoladoras. As notícias aqui já é interessante. O primeiro ponto, que é um pronome relativo. O pronome relativo, quando ele vier, se antes dele vier uma vírgula, que neste caso aqui eu tenho uma função explicativa. Então, aqui quer dizer que eu tenho o quê? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. O que quer dizer isso? Porque veio separado por vírgula. Só que se não vier separada por vírgula, eu vou ter o quê? Uma restritiva. Como no texto restritiva aparece sem vírgula, eu não posso colocar esta vírgula, porque aí vai ocorrer uma mudança de gramatical. Tem algum prejuízo gramatical? Não, mas muda o sentido. Outro ponto que é importante você anotar.
quando aparecer lá um pronome relativo que e antes dele vier a vírgula, você terá uma função explicativa. Se vier sem vírgula, é restritivo. Como no texto estava sem vírgula, se eu colocar a vírgula, vai ficar explicativa e antes era restritiva. Então, vai mudar o sentido. Se há o quê? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Eu não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Se há tantas moças que desejam estudar, ok? Porque o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas. Podemos retirar aqui também esta vírgula. Assinale a alternativa que apresenta regência verbal e ou nominal correta. Para mim, juntamente com ortografia, um dos assuntos mais extensos. Às vezes os alunos nos meus preparatórios falam, mestre, quais são os verbos que eu devo estudar mais dentro de regência? Eu falo assim, observe e resolva muitas questões daquela banca específica para você saber quais são os verbos mais recorrentes. Mas o verbo assistir é aquele que mais aparece também. Lembrando que eu preciso da alternativa correta. Fomos ao cinema, certinho. Quem vai, vai a. Nada de fomos no banheiro, fomos no cinema. Então, aqui está correto. Fomos ao cinema assistir. Assistir com o significado de ver é verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a. Então, fomos ao cinema assistir ao filme. Então, está errado, correto? Visamos o contentamento de todos os presentes. Verbo visar com o sentido de desejar, desejamos. Ele será um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Visamos ao contentamento. Fomos alertados sobre o carnaval. Quem é alertado sobre alguma coisa. Quem simpatiza, simpatiza com você. Nada de simpatizamos muito em você, não. Simpatizamos muito com você. Trocamos o armário. Quem troca, troca uma coisa por outra. Trocamos o armário por uma estante. Assinale a alternativa correta em relação à crase, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Precisa da alternativa correta. Está aí com seu bloco de anotações? Questão nível superior, banca nosso rumo. Primeira coisa, lembre-se de que, para você utilizar a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Sempre trago este exemplo. Mas o termo posterior vai exigir o artigo definido feminino a. Para ter a crase, precisa ter essas duas coisas. Preposição a, mais artigo definido feminino a. Então, aqui, nós colocamos aqui, fui à praia. Substituo a feminina por um no masculino. Fui ao clube. Deu ao antes de um no masculino, terá crase antes de um no feminino. Agradeço a Deus. Não tem crase. Deus é palavra no masculino. Não uso crase. Pagaremos todas as compras de Natal a prazo. Eu até brinco. Se você usar crase antes de palavra no masculino, vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Aqueles quadros são muito bonitos. Ok, eu posso usar aqueles com crase? Posso. Só que o que são muito bonitos? Aqueles quadros, isso daqui é o sujeito. Não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito com crase. Então, o correto é, aqueles quadros são muito lindos. Desejo tudo de melhor àqueles que estiverem comigo no ano que se passou. Deseja. Quem deseja, deseja algo a alguém, não é isso? Então, eu desejo o quê? Tudo de melhor a quem? Àqueles. Então, como aqui o verbo desejar vai exigir a preposição a, mais o a que começa aqueles, aí eu posso ter crase. Então, aqui, aqueles está corretíssimo aqui. Olha, desejo tudo de melhor àqueles que estiveram comigo. O caminho é muito longe para ir a pé. Não uso crase antes de palavra no masculino. Se colocar crase antes de a pé e a prazo, não passará no concurso. Andará a pé e comprará a prazo.
Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal e ou nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Precisa da alternativa correta, caro concursando. Então, primeiro ponto, concordância. Regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ou seja, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Primeira coisa, eu vou começar pela verbal, que é mais fácil. Pelo menos eu acho as regras mais práticas. Olha aqui, quantas coisas aparecem aqui. Olha aqui, bastantes. Aqui eu marquei o bastantes também, porque é bem interessante. Não é verbo. Então, primeiro ponto, você vai fazer a pergunta com o verbo, não é isso? Olha aqui. O que será entregue amanhã? Os quadros e as louças. Os quadros e as louças, sujeito composto, não é isso? Quando você tiver um sujeito composto, o verbo irá para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Os quadros e as louças, eles, não é isso? Eles eu falo o quê? Serão entregues amanhã. Faça isso. Comece pela verbal. Identifique o verbo, faça a pergunta com ele para você identificar o sujeito. Os quadros e as louças serão entregues amanhã. Na sua prova, que seja banca Nosso Rumo, que seja qualquer banca, vai ter o verbo haver no sentido de existir. Isso quer dizer que ele é impessoal. Primeira coisa é você observar, ele está com sentido de existir? Existiam muitos anos. Olha aqui, então o verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. Observe esses verbos impessoais. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui, aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito.
Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendidos, então, o correto aqui seria o quê? Havia muitos anos que não via meus pais. Havia pode ser substituído por fazia, como eu expliquei lá também? Ok, então é impessoal. Fazem 5 horas no relógio da Catedral da Sé. Esse aqui eu vou deixar por enquanto. Será que aqui está indicando tempo passado? Não está. Está falando que é agora, não é tempo passado. Então, vou deixar por enquanto. Aluga-se sobrados. Aqui é o se. As bancas cobram muito o se, como partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Partícula se, as principais funções dela. As duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está... O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas.
Vamos colocar aqui, o correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Agora que já vimos, este se é partícula passivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, então o verbo vai concordar com o sujeito. Sobrados no plural, o verbo precisa estar no plural. Alugam-se sobrados. Bastantes joias foram vendidas hoje. E bastantes, será que o correto aqui seria bastantes ou seria bastante? É isso que a gente vai verificar agora. Bastante ou bastantes? Essa regra vai servir também para muito ou muitos. Primeiro ponto, bastante é invariável quando exercer a função de advérbio de intensidade. Então, bastante, invariável, advérbio. O advérbio é invariável. E o advérbio, caro concursando, como que você vai saber? É um advérbio, é um pronome indefinido, é um adjetivo? Você vai se lembrar de que o advérbio ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando ou modificando um substantivo, especificando um substantivo, ele será flexionado. Não pode ser advérbio. Então, ele estuda uma coisa, ele estuda bastante, ele estuda muito. Você consegue identificar que eu modifiquei aqui o verbo estudar? Eu chegar e falar para você, você estuda muito, você estuda bastante. Observe aqui a ideia de intensidade que eu trago para vocês. Então, ele estuda muito neste caso. Então, aqui, modificou o verbo estudar, se modifica um verbo, e ele é invariável, é um advérbio. E bastantes, vou colocar aqui também muitos. Então, bastante, muito, bastantes, muitos. Vai concordar em gênero, número e grau com o substantivo a que se refere. Então, bastantes concorda em gênero, grau e número, ou seja, ele é variável, vai concordar com o substantivo. Será um adjetivo ou um pronome indefinido. Observe a diferença aqui. Você tem motivos bastantes, você tem muitos motivos, não é isso? Você tem motivos suficientes para estudar, ok? Observe que está modificando o quê? O substantivo. E lá acima modificou o quê? O verbo. Modifica o verbo, advérbio. Modifica o substantivo, nesse caso vai ser um adjetivo ou pronome indefinido. Acertei muitas questões. Olha aqui, bastantes questões. Está acompanhando o quê? Um substantivo. Se acompanha um substantivo, gente, vai concordar com ele. Lembre-se disso, eu poderia falar. Acertei muita questão. Ok? Acertei muito exercício. Também estaria correto. Mas aí ele não variou, ele é advérbio. Não, ele está concordando com o substantivo. Simples assim. Acompanhou um substantivo, vai concordar com o substantivo. Se estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, será invariável e será um advérbio de intensidade. Apareceu bastante ou muito, você observa, se ele estiver acompanhando um substantivo, ele vai concordar com ele em gênero e número. Joias, mas é feminino plural, não é isso? Feminino plural. Então, bastante ou muito vai ficar também no feminino plural. Então, a alternativa é esta correta. Qual a diferença para você saber? Se estiver acompanhando o substantivo, vai concordar com ele. Então, bastantes joias, eu poderia falar o quê? Muitas joias. Então, aqui foram vendidas hoje. A alternativa C está errada. Fazem 5 horas? Não pode. O correto é fazem sim, ou melhor. Letra C. Fazem 5 horas? Não. O correto seria o quê?
5 horas no relógio da Catedral da Sé. Analise o trecho abaixo retirado do texto. Sobre os verbos em destaque acima, é correto afirmar que estudos anteriores haviam mostrado. Acabei de falar com vocês, verbo haver no sentido de existir. Aí você fala assim, eu posso substituir por existir. Estudos anteriores existiam mostrado? Não. Então aqui não é verbo haver no sentido de existir. Ele vai para o plural, estudos anteriores. É o sujeito no plural. Então a locução verbal em destaque precisa estar no plural. Primeira coisa que você vai saber, procure o verbo no particípio. Olha o ado aqui. Se eu tenho um verbo no particípio, aqui eu vou ter um verbo auxiliar. Se o verbo haver for verbo auxiliar e o verbo principal estiver no particípio, e o verbo haver puder ser substituído por tinham, ele vai ser flexionado normalmente. Estudos anteriores tinham mostrado. Estudos anteriores haviam mostrado. Então está corretíssimo isso daqui. Haviam e mostrado auxiliam um ao outro. Eu tenho um tempo composto? Sim. Mas haviam é o verbo auxiliar, caro concursante. E mostrado é o verbo principal. Nada de auxiliar. Auxiliam um ao outro. Mostrado atua como auxiliar? Não. Haviam é auxiliar. Haviam atua como auxiliar de mostrado, formando um tempo composto. Perfeito aqui, olha aqui. Verbo auxiliar mais verbo principal. Haviam atua como auxiliar de mostrado, sem formar um tempo composto? Nada. Eles formam um tempo composto. Mostrado atua como auxiliar de haviam? Nada disso. É ao contrário. Conforme a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, está incorreto o uso do hífen em. Eu preciso, então, alternativa errada. Pré-escola, pré-datado, pré-história, pré-determinado, pré-natal. Então, quando aparecerem aqui os prefixos pré, pós e pró, o que você vai observar? Se eles forem tônicos, ou seja, se você pronunciar mais forte, aí neste caso nós usaremos o hífen. Caro concursando, é muito recorrente os alunos terem dúvidas. Será que por exemplo, pré-história tem hífen? Agora, por que pré-história tem hífen? Pré-escola tem hífen? Pré-moderno tem hífen? E quando a gente observa aqui, pré-estabelecer, por que não tem hífen? Aí eu trouxe agora para vocês a explicação. Quando esses prefixos pós, pré e pró forem tônicos, aí nós vamos usar o hífen. Tônico é aquele que a gente fala com mais força, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, se ele for tônico, nós vamos usar o hífen. Como saber se ele é tônico ou não? Observe, tônico não é a sílaba forte, eles serão acentuados. Olha aqui, o prefixo tônico acentuado, nós vamos usar o hífen. Pós-graduação, pré-escola, pré-datado, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pré-sal, ok? Ele começou os estudos na pré-escola. Então, você vai se lembrar de que quando esses prefixos pós, pré e pró forem acentuados, você usa o hífen. Se eles não forem acentuados, se nós tivermos as formas átonas, pós, pré e pró, não serão acentuados. Olha aqui, pós-por, pré-ver, pré-estabelecer, pré-determinado, promover, co-organizar. Aqui eu trouxe até o prefixo co. Nas minhas aulas eu falo muito dos opostos se atraem e os iguais se distanciam. Vamos começar pelos opostos se atraem. Eu tenho aqui autoescola. Quer dizer o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem. E agora, micro-ondas. Micro-ondas, o que você observa aqui? Os iguais se distanciam. Terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, tem hífen. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Aí você fala assim, mas por que coorganizar não tem hífen? Porque o prefixo co, ele vai vir junto com a palavra da frente sempre. Cooperativa,
coorganizar, sempre junto. Exceção ao português, você sabe, tem muitas regras e muitas exceções. Importante você observar isso daqui. Então, pré-escola tem hífen, pré-datado também, pré-história tem, pré-determinado, nada disso. Olha aqui, pré-determinar. Aqui é um verbo sem hífen. Este pré aqui ele não é tônico. Sendo assim, então, vou voltar aqui que vai gabaritar a questão alternativa D. Pré-natal também é tônico, então vou usar o hífen. Assinale a alternativa cuja conjunção em destaque na sentença apresenta a ideia de contraste, oposição, ressalva. Aí você vai se lembrar de quê? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante. Essas daqui vão trazer essa ideia de contraste e oposição, caro concursante. Acordei de um pesadelo e gritei. Primeiro eu acordei, depois eu gritei. Então aqui eu observo uma ideia de adição. Acordei e ainda gritei. Então aqui nós temos ideia de adição. Nem alto, nem baixo. Ora, quer. Olha aqui, eu estou alternando. Então aqui eu tenho uma alternativa. Chegou atrasado, portanto perdeu o filme. Aqui eu tenho uma ideia de conclusão, caro concursando. Então descarto. Vamos almoçar porque estou com fome. Este porquê ele pode trazer uma ideia de explicação ou então uma ideia de causa. Por quê? As bancas gostam muito. Está desempregado, mas não lhe falta nada. Aqui eu tenho uma ideia de contraste, oposição. Então, aqui está correto. É importante aqui, caro concursante, você identificar, quando fala lá no enunciado, a ideia, o sentido que ela traz. Você não conseguiu memorizar todas as conjunções. Mas quando você lê a letra E, por exemplo, desempregado, se ele estava desempregado, tinha que faltar alguma coisa. Então, aqui nós temos um choque de ideias, uma oposição. Mesmo desempregado, não lhe falta nada. Então, aqui nós temos a oposição de ideias. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa correta, concordância verbal. Primeira coisa que você vai fazer, marcar os verbos ou as locuções verbais. Aí você vai fazer a pergunta com o verbo para identificar o sujeito. Quem que está praticando aquela ação do verbo? Vamos lá, mais de um aluno não compareceram à aula. Aí você observa que mais de um, dois, errado. Quando aparecer aqui a expressão mais de um, o verbo vai concordar com o numeral. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Anote aí, com a expressão mais de um, o verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno não compareceu. Já fazem 30 minutos que estou aguardando. Então, está indicando o tempo passado, tempo decorrido. O verbo fazer indicando o tempo passado será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é já faz 30 minutos. A festa não podia começar. A festa podia, certinho aqui. Pois faltavam as bebidas. Vamos colocar na ordem direta. Pois as bebidas faltava, não. Pois as bebidas faltavam. As bebidas, elas faltavam. Grande parte dos jogadores aplaudiu a jogada. Aqui aparecem as expressões partitivas. Observe. Com as expressões partitivas, o verbo pode concordar com ela ficando no singular ou ir para o plural concordando com o determinante. Então, eu poderia falar grande parte aplaudiu ou os jogadores aplaudiram. Então, está correto. A maioria desistiram. Olha aqui, aqui só apareceu a maioria. A banca foi capciosa. Então, a maioria, o correto aqui seria o quê? Desistiu. Porque se eu coloco lá a maioria das pessoas, aí eu teria duas possibilidades. Desistiu ou desistiram. Só que não aparece o determinante, o substantivo
ou pronome. Então, a maioria desistiu. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra escrita de forma errada ao contexto no qual está inserida. Aqui nós temos os parônimos. Parônimos são as palavras parecidas. Então, será que o correto é flagrante ou fragrante? Então, parônimos são palavras parecidas. Por exemplo, quando eu falo que a pessoa foi para fora do país, imigrante ou emigrante. Então, quando aparece lá flagrante ou fragrante, a multa foi infligida. A professora agradeceu a sessão, lembrando que eu preciso da alternativa errada. Apesar da dose, o remédio não sortiu, ou seria surtiu efeito. Houve dissensão sobre a matéria, impossibilitando o acordo. Foi autuado e preso em flagrante. Aqui está correto. Flagrante é quando a pessoa é pega no momento que ela está fazendo aquela ação. Então, aqui, flagrante. Fragrância vem de cheiro. A multa foi infligida, no sentido de aplicar a pena. A multa foi aplicada ao motorista infrator certinho. A professora agradeceu a sessão, a doação do equipamento de som para a sua apresentação. Sessão com C e 2S, de ceder, emprestar, doar. Apesar da dose, o remédio não sortiu, não. O correto aqui seria surtiu efeito. Caro concursando, melhor maneira de aprender bastante ortografia, semântica, é lendo muito. Então, leia bastante. Houve dissensão certinho aqui também sobre a matéria, única equivocada, alternativa D.